Muito boa noite mais uma vez, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Eu estou bem nervoso, já faz um tempão que eu não me encontrava nessa situação. O Henrique sabe que já compartilhei com ele várias vezes, depois que voltamos de missões, depois de 15 anos servindo, e de lá para cá as coisas mudaram bastante, e hoje eu estou aqui, parece até que estou sonhando, mas amém, amém. O pastor Henrique orou, mas eu gostaria de orar mais uma vez, para a gente começar então a reflexão, a meditação na palavra do Senhor. A mensagem de hoje é a supremacia de Cristo. E uma pergunta intrigante até: quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus de fato? É essa meditação que eu quero fazer com vocês, que ela já aconteceu lá na minha casa. Quero orar só mais uma vez e a gente dá início. Pai, santo e eterno Deus, todas as semanas, todos os dias, o Senhor tem ministrado a esse povo. Experiências ímpares, cada um tem para contar, de como o Senhor é bom. E eu estou aqui, mas a palavra não é minha, a palavra é sua, é eterna. A boca talvez é o instrumento que o Senhor vai usar, talvez não vai usar, mas é uma obra fora da minha capacidade. Eu peço em nome de Jesus, Espírito Santo, que a fumaça da Tua presença me esconda e a Tua palavra seja audível aqui, em nome de Jesus. Amém. Amados, vocês têm acompanhado as Olimpíadas e umas cenas bem tristes, né? Tem sido explanada. O mundo está revelando, né, os planos do anticristo. Através de uma abertura das Olimpíadas, ficou nítido o que João viu na ilha de Patmos. Nós temos visto, através da internet, uma nova comunicação mundial. A informação chega rapidinho para a gente, através das redes sociais, através da internet, e a gente vê que não dá para ser muito animado com as coisas que têm acontecido no mundo. Muita gente pregando, muita gente falando em nome de Deus, que na verdade não é bem o que Deus está falando. É uma pergunta intrigante: quem é Jesus, dado o fato que estamos numa comunidade cristã, irmãos, pessoas com experiência e relacionamento com Cristo Jesus, não é? Mas devido aos acontecimentos que expressam a nossa geração, me assusta um pouco, né? Me assusta um pouco o que se tem falado acerca de Jesus, a ideia de quem é Jesus. Por exemplo, Colossos era uma cidade da Frígia, uma província romana, perto ali de Éfeso, hoje a Turquia, né? E ela foi rica, uma cidade próspera no século V, devido à sua lã negra, né, que era rara, devido ao seu comércio. Havia uma estrada, uma rota comercial que favorecia esse comércio. Então era uma cidade próspera. No momento que Paulo escreve a carta aos Colossenses, ela está em declínio comercial. Uma cidade já se tornava insignificante, devido à rota comercial ter sido mudada, redirecionada para Laodiceia, uma outra comunidade. Paulo não esteve em Colossos. Provavelmente essa igreja nasceu quando ele estava ministrando em Éfeso, por 3 anos aproximadamente. Paulo teve um ministério muito frutífero em Éfeso. Ele montou até uma escola bíblica por 2 anos, na escola de Tirano, onde ele firmou os alicerces teológicos daquela igreja. Uma carta muito profunda, inclusive, Efésios, e é a minha preferida. E provavelmente os cristãos de Éfeso evangelizaram os de Colossos. E Epáfras, um dos discípulos e cooperador de Paulo, foi o fundador dessa igreja. E Paulo estava preso em Roma, provavelmente, as datas sinalizam isso. E Epáfras vai visitá-lo e compartilha a atual situação da igreja em Colossos. Então eu quero ler rapidamente com vocês Colossenses, capítulo 1, e ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo,
Aos santos e fiéis, irmãos em Cristo que estão em Colossos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, estejam com vocês. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que vocês têm por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Desta esperança vocês ouviram falar anteriormente por meio da palavra da verdade, do Evangelho, que chegou até vocês, que é por meio de Epáfras. Esse Evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito Santo. Por esta razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência e com alegria, dando graças ao Pai que os capacitou a participar da herança dos santos na luz. Verso 13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade. Até aqui. Interessante que Paulo não conhecia a igreja de Colossos. Ele sabia, por conta de Epáfras, e as igrejas recebiam cartas e compartilhavam. Por exemplo, essa carta aos Colossenses foi lida em Éfeso, foi lida em Laodiceia. Ele era um delegado apostólico e fazia com que essas ministrações por escrito chegassem às comunidades cristãs. Como eu disse, Colossos vivia um declínio. Era uma cidade já fora do roteiro comercial, então estava empobrecida. Na cidade de Colossos havia especialmente um povo gentil, com suas práticas, com suas religiões pagãs, mas havia também as colônias judaicas e também os judaizantes, que acabavam misturando o evangelho com as práticas doutrinárias judaicas, como circuncisão, guardar os sábados, selecionar certos tipos de alimentos e essas coisas que eram sombra do Antigo Testamento. Obrigado, meu irmão. Obrigado. E isso fazia parte da igreja. Havia também um sincretismo religioso, filosófico, onde se tinha misturas de crenças, como adorações às constelações estelares. Tem um nome disso, astronomia, né, no caso. Culto a anjos, como se precisassem de mediadores para alcançar bênçãos espirituais. A igreja vivia esse momento. Havia também o gnosticismo, práticas que saíam totalmente do evangelho para a pessoa obter melhor controle emocional, melhor controle da sua vida espiritual, com subterfúgios que nada servem para as vidas, a não ser Cristo Jesus. E o que chama atenção na carta de Colossos, que Paulo ele faz a introdução, a saudação, e no primeiro capítulo ainda ele já começa apresentando quem é Jesus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a foto 3x4 daquele que estabeleceu os limites do mar, daquele que colocou as estrelas nos seus devidos lugares e conhece cada uma pelo nome. Ele é a imagem daquele que nenhum ser humano viu,
mas ele foi revelado através de Jesus. Paulo começa com essa tônica da mensagem. Ele é a imagem, a revelação daquele que nenhum homem viu, né? E isso é interessante, porque se a gente for olhar aqui, desde o livro do início, Gênesis, capítulo 1 de Gênesis. Nossa, Marcos, mas por que você está dando um pulo tão grande assim para trás? Porque ele é a imagem do Deus invisível e está escrito aqui, para a gente entender de fato e colocar na nossa cabecinha todos os dias. Quem é Jesus? Ele é o próprio Deus. Primeiro capítulo, primeiro versículo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa palavra Deus, ela foi traduzida de Elohim, que é Deus no plural. Então, poderíamos dizer, no princípio, os deuses criaram os céus e a terra. Mas fica esquisito. Então, a gente pode dizer, no princípio, o Trino Deus criou os céus e a terra. Jesus já estava lá. O Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, já tinha um relacionamento, um Deus relacional. Já havia uma família da Trindade. Tanto é que eles conversam, no versículo 26, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Façamos o homem conforme a imagem de você, meu filho, Jesus. Jesus foi a imagem, o projeto principal para nascer, você e eu. Deus já havia planejado isso. Já estava estabelecido isso. No princípio, o Trino Deus criou os céus e a terra. Esse é Jesus. Ele já habitava lá com o Senhor. Elohim, Deus no plural. Verso 26, façamos o homem à imagem de Cristo. Nós sabemos a história. Por que nós vivemos uma vida hoje tão diferente como era de Adão no Éden? Porque sofremos, porque choramos, porque somos decepcionados, porque nos entristecemos, porque vemos tanta injustiça e atrocidade, porque o mundo jaz no maligno. E por que ele jaz no maligno? Porque lá atrás, a autoridade que foi dada ao homem, a autoridade que foi instituída para Adão, ele a entregou a quem? Ao príncipe deste mundo. E logo, ele tomou posse. Por isso que Jesus, ele veio, encarnou, para tirar da mão dele essa autoridade. O propósito sempre foi Deus fazer uma família, a imagem de Cristo. Sempre foi. Ah, mas o pecado quebrou isso. Sim, nos separou de Deus, mas o plano continua. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, no verso 29, no versículo 28 ele vai dizer uma frase que a gente usa muito, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o 29, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Como é que está escrito? Verso 29, porque aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu Filho. O plano é o mesmo, não mudou. Desde a criação até a igreja, a noiva, o plano é o mesmo. Não mudou. Teve aí um problema sério, grave, mas foi resolvido na cruz do Calvário, fora dos muros de Jerusalém, para que se cumprisse a Escritura, segundo a boca dos profetas. Aquele que é a imagem do Deus invisível é Jesus. Paulo começa a trazer a memória daquela igreja, que ele nunca foi. Talvez passou por Colossos, mas nunca ministrou lá. Ele só enviou a carta. Jesus é a palavra. Uma certa ocasião, antes de ser enviado para missões, por volta de 2005, mais ou menos, eu já estava com o meu coração queimando. Eu estudava na primeira de São Vicente, na Faculdade Teológica Batista do Litoral. Na época, o reitor era o... não vou lembrar. Quando eu lembrar, eu falo. E era um período muito, muito bom para mim, porque eu estava vivendo
processo de preparação para o campo. Os filhos eram pequenos, o caçula não existia ainda, e estava uma fase bem difícil no meu trabalho, escassez, não é bem uma perseguição, mas havia eu sabia que tinham coisas que corroboravam para me entristecer e me desanimar. O trabalho tinha pessoas que faziam isso. E num determinado momento, conversando com um missionário amigo meu, Daniel Cipe, ele é do Palavra da Vida de Belém do Pará, e a gente conversando, ele me emprestou um livro. Na verdade, ele me deu um livro que se chama Ouvindo Deus na Tormenta, de Max Lucado. E o livro foi como água no deserto. Aquela literatura me ajudou naquela fase que eu estava em preparação, o coração ardia para missões, mas parecia que isso era um sonho muito, quase que impossível, devido às circunstâncias da igreja, devido às circunstâncias financeiras, e na época a minha esposa não tinha essa convicção como eu tinha, e eu achava que aquilo não ia acontecer, mas aquilo queimava como fogo, alimentado. E eu sentia muita dificuldade de entender como que seria isso. E no livro eu pude entender como é ouvir Deus na tormenta. E uma parte do livro me chama a atenção e eu gravei. Ele começa com uma introdução dizendo assim: Deus, reunido com a sua família, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, começa a dizer: vamos fazer a luz, haja luz. E viu Deus que a luz era boa e separou dia e noite. E começa todo o processo da criação. Terra, água separada, a terra seca, a relva, a fauna, a flora. E ele vai detalhando como é a criação. E ele faz a seguinte pergunta: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança? Igual você, filho. Para que ele se relacione com a gente, para que ele governe aquilo que a gente está criando, para que ele cuide daquilo, gerem filhos, esses filhos sejam abençoados, e nós possamos criar uma grande família, e nela nos regozijar. Vamos. E aí ele cria o homem do pó da terra, soprando nas suas narinas o fôlego de vida. E aí Deus viu que era bom, e teve o descanso, mas ele pensou: poxa vida, todos os animais, as espécies, as raças, têm o par, macho e fêmea, mas o homem está sozinho. Preocupação de Deus. Já sei. Vou fazer uma companheira, uma auxiliadora que seja idônea, não dona. Né? Entendeu aí, né? Idônea. Ou seja, da mesma matéria, da mesma qualidade, com a mesma capacidade, com a mesma santidade, com a mesma conexão com Deus. Só que com uma visão maior, confesso. Um raio mais aberto aí de angulação. Fazer o quê? Mas a história a gente conhece. Houve ali a desobediência. Deu bola para quem não devia. A conversa ludibriada, surgiu um efeito negativo. Ela tomou do fruto, comeu. Até aí não aconteceu nada. Mas ela entregou ao marido. E ele, que poderia censurá-la, repreendê-la, negar, tomou do fruto e comeu também. Houve uma separação, houve uma quebra. Entrou o medo, entrou a vergonha. Ali começou todos os nossos problemas. A separação do homem com Deus, do homem com a natureza, com a criação, do homem com o homem, do homem com a mulher. Desolação total. Nesse momento, um silêncio corta aquela reunião. Um silêncio assim. E Jesus fala: eu já sei o que vamos fazer. Olha para o Pai e diz: eu vou. E naquele momento uma lágrima cai e molha aquele projeto. E o silêncio continua. Deus respira fundo e diz: que haja luz. Tudo foi planejado. Tudo já existia na glória. Tudo que vivemos hoje já estava predeterminado. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, já estava pronto para cumprir a missão, para que se cumprisse aquele projeto inicial. E Paulo fala isso para a igreja. Paulo traz a memória daquela confusão teológica, gnóstica,
que a igreja estava vivendo, culto a anjos, como se a gente precisasse de um ser celestial para nos representar diante do Pai. O escritor de Hebreus fala que o véu foi rasgado, o caminho está aberto, não tem impedimento. Bom, vamos seguir. Essa leitura me fisgou, e até hoje eu penso nisso. No versículo 18 do capítulo 1 de Colossenses, voltando à carta ao qual é a base da nossa meditação, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Por meio dele, tudo subsiste. Jesus é a forma. As mulheres, os homens também, né? Hoje tem muitos homens habilidosos na cozinha. Eu já fui, confesso, estou preguiçoso. Mas quando você prepara aquela massa de bolo, e você quer fazer não só um bolo gostoso, mas um bolo bonito, você usa uma forma diferente, né? E prepara. A ideia é mais ou menos isso. Jesus é a forma da criação. Olhando para você, olhando para cada rostinho aqui, foi formado conforme a vontade de Deus. A imagem de Jesus. É claro, não somos perfeitos. Temos nossos percalços, temos nossos desertos. Existem áreas na nossa vida que a gente sabe que não vai bem. Mas a nossa salvação é pela esperança de que um dia estaremos livres dessa condição que hoje estamos. Mas Paulo está dizendo para eles: tudo subsiste em Cristo e nada foi feito sem Ele. Ele é o primogênito de toda a criação. Corrobora com João. João falou a mesma coisa. No Evangelho de João, no capítulo 1, ele começa como? Tem gente que dá o Evangelho de João para um novo convertido, né? Eu acho que é uma confusão do caramba, né? E no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. O que um novo convertido vai entender com isso? O Verbo é a palavra. No princípio, ele era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E quem que é a palavra que João está falando? É Cristo Jesus. O autor e consumador da nossa fé, pastor e bispo da nossa alma. É Ele. E sem Ele, nada foi feito. Tudo foi feito por intermédio dele. Paulo está dizendo àquela igreja: vocês perderam a noção de quem que é Jesus? Esses cultos a anjos, essas práticas judaizantes, essa tendência de acreditar que o universo vai mover a situação e vai favorecer você, que você tendo uma consciência positiva e declarando frases que o universo vai pegar isso e vai te favorecer, isso é balela. Eu escuto muito isso no meu trabalho. Aliás, eu trabalho secularmente e é uma lição a cada dia. As pessoas estão procurando Deus nos todos os lugares possíveis e não acham. Por quê? Porque Ele está dentro, não está fora. O que a palavra diz? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei abundar a vossa sorte. Mas a gente vive um tempo hoje, não é muito diferente de Colossos, não. Tantas igrejas, tantas denominações, tantas crenças. Parece que Jesus não é suficiente. Parece que a palavra não é suficiente, precisa ter algo mais para se obter um sucesso, para conseguir algo que você almeja. E às vezes o que você tanto quer, o que tanto eu quero, não é o que Deus quer. Às vezes corremos atrás de coisas, e às vezes até dá certo, e quando você consegue, você fala: eu pensei que eu ia ficar tão feliz, mas não encheu, não trouxe o que eu queria. Claro, esse lugar não é disso, esse lugar tem dono. E era isso que Paulo estava dizendo para aquela igreja. Efésios, uma igreja que estabelecida perto, 160 quilômetros de Colossos, Paulo faz uma carta linda, ele escreve, no 1º capítulo, no verso 3 em diante: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nas regiões celestiais nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. A gente pede a bênção de Deus, ela já foi liberada.
É mentalidade. A gente pensa que se a gente pecar, perdeu as bênçãos. Claro, né? Andar em pecado não é o que a Bíblia nos aconselha, mas toda sorte de bênçãos foi liberada, aonde Cristo está sentado, onde nós estaremos com Ele. E nele fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Você consegue mensurar isso? Antes do Senhor colocar os alicerces da terra, antes que Ele dissesse, haja luz, você já havia sido escolhido? Você consegue pensar assim? Fala sério, é difícil, não é fácil não. Eu tenho que ler, reler, eu medito dia, para tentar chegar perto do entendimento, mas eu creio, nem tudo eu entendo. Você consegue entender que é um trino Deus? Mas Deus não é um, Deus é só um, diz a palavra, há um só Deus. Mas Deus não é três? É também. Caramba, confundiu. Mas é assim, a Trindade é assim. Sincronia, santidade, transparência, unidade, e pode colocar mais aí. É disso que Paulo está falando. O que torna mais interessante é que às vezes fazemos como Pedro. Sabemos que é Jesus, a voz é igual, a ordem já foi dada, mas a gente duvida. E começa a tirar os olhos de Jesus e ver as circunstâncias. E aí vem as lambadas da vida. E aí vem os problemas. A mente é golpeada, porque a arena principal das batalhas é aqui. É aqui. O filho pródigo pediu a herança e saiu. Totalmente, não é o caso, não é o texto, mas só para a gente entender. Saiu do conforto da sua casa, do aconchego da família, pegou uma grana que ainda não era dele, pertencia ao pai, pois o pai estava vivo, e foi para uma terra distante, farrear e fazer o que ele queria fazer, que trouxe o quê? Ruína, escassez, vergonha e humilhação. Até que ele chega ao ponto e começa a refletir. Puxa vida, na casa de meu pai os empregados têm fartura. Eu sou filho e estou aqui nessa situação. Já sei o que vou fazer. Levantarei e voltarei para o meu pai e direi para ele, não sou digno de ser seu filho, de ser chamado seu filho. O que aconteceu ali? Mudança de mente, metanoia. É o que a gente precisa todo dia. Falamos que você precisa se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus como Senhor. Amém? E aí a pessoa é salva. Amém? Mas deixa eu te falar uma coisa. É todo dia. Ou você não tem pensamentos maus, ou é só eu? Ou é só eu? A gente precisa se converter todo dia. Porque a carne se levanta todo dia o pecado vem, todo dia vem as tentações, todo dia somos bombardeados de coisas imorais, de ofertas, e todo dia a carne quer se levantar e sair da cruz. Quando eu falo se levantar, tomar o poder, tomar as decisões, sair da cruz chega, vou fazer o que eu quero, todos os dias. E temos que lembrar quem é Jesus, de fato. E adorar Jesus não é quando as coisas estão só tudo bem, está tudo certinho, está tudo correndo bem. Essa semana eu tive uma bronca atrás da outra, uma bucha atrás da outra. Às vezes dá vontade de falar, poxa Senhor, o Senhor não está vendo? O negócio está difícil, eu estou orando, parece que nada acontece. Mas estou aqui, diante da noiva de Cristo, da igreja, ministrando uma palavra que primeiro falou comigo, Marcos. Olha lá, ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Você acha que Deus está dormindo? Você acha que Ele não está vendo a nossa situação, as nossas dificuldades? Mas eu tenho aprendido que quando as dificuldades aprisionam a nossa alma, ferem, quando a gente começa a pensar, meu Deus, o que eu faço? Eu não sei mais o que fazer. Você está sendo moldado. A nossa tendência é sempre achar uma solução, é sempre ter uma saída. E às vezes não tem. E você tem que falar, Senhor, eu não sei o que fazer. Mas eu só sei de uma coisa.
Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Alfa e o Ômega. Tu me criaste, me formaste, e no ventre da minha mãe Tu já me viste, a substância informe. Todos os meus dias foram escritos no Teu livro, quando nenhum deles ainda existia. Quem sou eu, Senhor? Tu és maior que tudo, Tu és maior que eu, Tu és maior que as dificuldades que eu enfrento, Tu és maior que a minha tristeza, Tu és maior que a minha enfermidade, Tu és maior que a escassez, Tu és maior que todas as coisas. E assim, a gente não vai mudar a situação, mas a gente vai mudar aqui dentro. Aqui dentro a gente vai mudar. Quando a gente coloca em mente quem de fato é Jesus. Eu vejo uma geração cantando, louvando, pulando, dizendo que quer avivamento, que quer profecia, que quer experimentar o sobrenatural. Gente, andar nesse mundo de cabeça erguida, com todas as dificuldades que a gente tem, um país que a política envergonha até os outros países. Andar com fé, rejeitar o pecado, é um milagre. Quem trabalha, secularmente, principalmente com vendas, você tem que lidar com todo tipo de gente. E às vezes você encontra pessoas que querem até te influenciar, querem dizer para você que, olha, é que você está com lavagem cerebral, você vive na igreja, você tem que viver. E parece que a vida dele é melhor que a nossa, e talvez seja, qual o problema? Mas andar, mesmo nas dificuldades, casamento ruim muitas vezes, o filho desobediente, um relacionamento quebrado, e andar dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me por águas tranquilas, ainda que não tenha águas tranquilas, ainda que o pasto não está verdinho, está amarelo, está seco, mas não importa, é uma fase. A planta nasce, fica verde, morre, e vem a outra geração, e vem a outra planta, e vem a outra, e eu estou de pé, porque eu sei em quem tenho crido. E as dificuldades, as lutas dentro de casa, no relacionamento, numa perda, num desemprego, vivi muito isso. Voltei do campo missionário em 2021, experimentei o pior sentimento, que é um homem estar sem trabalho, com as dificuldades, com a casa para sustentar. E sabem o que eu estou falando. E eu vivia 15 anos, sem saber quanto ganhava, mas dava certinho para a gente viver. Então essas coisas oprimem a gente. Essas coisas trazem tristeza. Passei por vários momentos, mas Deus é o nosso sustentador. Ele sustenta todo o universo. O mar sempre chega no seu limite, não dali não passa. E quantos anos existe o mar? A Bíblia fala que Deus mede na concha da mão todo o oceano. A Ele toda a glória, toda a honra. Jesus sempre nos conduz em vitória. Vou acabar aqui. Colossenses 2, 13 e 15. Paulo dá sequência na carta e ele vai dizer para os colossenses, animando a fé daqueles irmãos, dizendo assim, também nele vocês receberam a plenitude, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, não é pelo meio da lei, não é pelo meio do judaísmo, não é por isso. Vocês são gentios, mas foram circuncidados por aquele que é maior que a circuncisão, no qual vocês também foram ressuscitados por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados, na incircuncisão da carne, Ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos pecados, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz, e despojando dos principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Vou fazer um parênteses aqui. Eu escutei uma vez, e não foi uma só não, várias vezes, um ministrante que dizia assim, o diabo sorriu, deu gargalhada quando Jesus foi crucificado, porque ele pensava, acabei com o Filho de Deus. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou e tomou. Eu falei, peraí. Não, isso eu não posso concordar, isso não está na Bíblia.
O diabo tentou distrair Jesus dessa missão. Quando levou Jesus no monte da Judéia, no deserto, Jesus 40 dias sem comer. Irmão, vou ser bem sincero com você. No campo, eu tinha uma prática de jejuar toda semana. Eu até ia bem por um tempo. Hoje está difícil. Eu às vezes fico em jejum, fico irritado, cara. Não sei você, confesso. Hoje o jejum é uma prática que eu tenho que muita disciplina. Agora você imagina 40 dias de jejum. A fome que dá. Num deserto daquele. E o diabo fala o quê? Transforma essa pedra em pão. Ele queria tirar Jesus como ele tirou Adão. Jesus falou o quê? Nem só de pão viverá o homem. A palavra foi rebatida de Satanás com a própria palavra de Deus. Ele tentou uma segunda vez. Olha, levou Jesus lá no pináculo do templo. Olha, joga aqui para baixo, porque está escrito que Deus dará ordem aos anjos para guardar o seu pé em pedra, e tu não cairás, não tropeçarás. Jesus olha para ele e fala, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Aquela proposta foi rebatida com a palavra. E na terceira, eis que eu domino, todo esse reino da terra foi me dado, se tu me adorares. O diabo queria tirar ele da reta missionária, principal da missão de Jesus. Ele queria que Jesus não cumprisse aquela missão. E Jesus falou, arreda-te, Satanás, só a Deus dará culto. Ele venceu a tentação. O diabo não queria que ele fosse para a cruz. Por quê? Por causa desse texto aqui. Por causa desse texto. E despojando. Sabe o que é despojar? Essa palavra aparece muito no Antigo Testamento. Quando um exército ia e guerreava com outro, e exterminava aquele exército, no dia seguinte eles iam despojar as armas, as armaduras, os alimentos, os animais, as espadas, todos os bens que eram daquele povo que perdeu. Eles tiravam e tomavam posse daquele despojo. Despojo. A Bíblia fala que despojando... Onde que está, meu Deus? Aqui, ó. Despojando os principados e as potestades. Na cruz, despojando os principados e a potestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Essa palavra triunfando, ela só aparece 2 vezes no Novo Testamento. 2 vezes. Aqui em Colossenses, e em 2ª carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 14. Que Paulo vai dizer que o Senhor sempre nos conduz em triunfo. Gente, conduzir em triunfo é intrigante, mas a Bíblia está dizendo. Talvez você esteja que nem eu, com problemas que ainda não consegue resolver, com projetos que não deram certo, com perdas que você não consegue recuperar, com uma caminhada difícil muitas vezes que você pensa, meu Deus, me dá força porque eu preciso vencer. E a Bíblia diz que Ele nos conduz em triunfo. Agora, vamos pensar aqui. Paulo está escrevendo ao Colossenses, onde que ele está? Preso. E ele escreve a magnitude, a supremacia de Cristo, a obra de Cristo vencedora. Mas a condição dele como que é? Ele não tem liberdade, está com sentinela dentro da casa. Se ele sair, tem mais 2 sentinelas fora. Ele não tem liberdade para sair. Quase foi morto em Jerusalém, por isso que ele apelou para César, para não ser morto, e foi escoltado até Roma, e está preso. Não era uma pessoa para estar em depressão? Fala sério, não era? Sim ou não? Preso por causa de quê? Do Evangelho. E o que ele fala? Que Jesus, despojando os principados e potestades, humilhando Satanás naquela cruz, os expôs ao desprezo, vergonha, ignomínia, e triunfando sobre a cruz. Às vezes a gente olha os vídeos na internet, Jesus sofrendo, e tem um verso, uma frase que eu não gosto, que fala assim, Ele fez tudo por você, e o que você faz para Ele? Como se Ele fosse um coitadinho.
Ele é o Senhor. Ele fez aquilo para aquele projeto, antes da fundação do mundo, continuar. O projeto de Deus nunca foi criar denominações, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, Deus é amor. Isso é coisa nossa, dos homens. E doutrinas diferentes, e igrejas diferentes, com costumes e coisa e tal. Isso não é coisa de Deus. A coisa de Deus é, Deus fez Jesus o cabeça da igreja. E nele somos assemelhados. Por isso que nós temos a virtude e o privilégio de poder dizer, eu vejo Jesus em você. Eu vejo Jesus em você. Porque Ele está aí. Esse é o plano original. Esse é o plano que vai culminar no arrebatamento. Não é placa de igreja. Não é doutrina específica de uma igreja ou de outra. É o plano de Deus. Eu trabalhei como missionário com povos que nem sabiam ler nem escrever, pescadores e ribeirinhos. E engraçado, né? Que nos lugares onde tem cidade, tem várias igrejas, mas aonde a gente ia, eu e minha família, não tinha ninguém. Só um povo que vivia à margem da ignorância, dos costumes dos pais, dos avós, que tinham uma vida difícil, sofrida, sem luz elétrica, sem saúde, a coluna, o joelho arrebentado, porque trabalhavam com pau, com madeira, com árvore, com extração de minerais, de açaí. E era um povo sofrido, um povo duro também, um povo rebelde. E ali a gente ministrava o plano inicial, eterno de Deus. E quando alguém se convertia, era criticado pelos que eram crentes de outra região. Que estranho, né? A gente podia ter uma aliança firme entre os povos alcançados, mas ainda existe essa divisão, essa separação, ao ponto que Deus nos mostra na palavra que Ele é um em todos. Triunfando na cruz, para a gente lembrar que Jesus é maior do que a gente tem visto por aí, do que acreditam por aí. Jesus é a imagem do Deus invisível, a supremacia de Cristo. Onde Paulo estava? Na prisão. Nem eu e nem você estamos presos. E por que a gente deixa o diabo falar tanta besteira na nossa cabeça? Por que tem dias que a gente acorda desanimado e parece que não vai chegar no objetivo? E ainda que não chegue, Ele continua sendo o Senhor. Ele continua sendo o cabeça da igreja. Ele continua nos conduzindo em triunfo. Ainda que chova, o tempo fique escuro, as nuvens tampem a luz do sol, o sol continua brilhando. Eu talvez não consiga mudar a minha situação externa dentro da minha casa, no meu local de trabalho. Eu talvez não consiga mudar a minha sorte, mas o fato de eu crer e permanecer nele muda aqui dentro. E as coisas inevitavelmente vão mudar fora. Amém? A fé inteligente e legítima no Filho de Deus nos traz vitórias independentes das circunstâncias. Se a gente pensar um pouquinho, os apóstolos e os discípulos viveram um período terrível, que crer em Jesus era como se traísse o seu próprio país, traísse o seu governador, traísse o imperador César. Era confiscado, era perseguido, era visto como malfeitor. Hoje, os carros têm adesivo, 100% vida Jesus, coisa e tal. E o cara dá cada fechada nos outros. Não dá seta para virar. Não estou criticando, mas assim, hoje a gente tem facilidade de expressar a nossa fé, mas é viver nela que somos chamados. Para encerrar aqui, eu quero louvar e agradecer ao Senhor, o meu Deus e nosso Pai, porque quando eu saí do campo missionário, eu saí convicto de que eu não queria mais participar de igreja nenhuma. Eu tive uma experiência de abandono no campo. Mas a igreja estava vivendo os seus maus momentos. A igreja que nos enviou, a igreja mãe que nos enviou e que tínhamos uma ligação, estava vivendo um momento crítico. E os pastores estavam envolvidos, e houve um corte da linha de sustentação da família obreira, que era eu e a Patrícia e os filhos. Aquilo me magoou muito,
eu continuei no campo depois disso e me afiliei a uma outra igreja. E me afiliei a uma outra igreja contra a minha vontade. Eu tinha feito 1 ano de oração intercessória pela minha família, pela minha filha, por mim. Nós tínhamos projetos, Gabriela ia para o seminário, já estava no seminário, ia sair do seminário, eu já estava orando, Senhor, para onde o Senhor quer enviar a Gabriela? Onde eu vou com a minha família? Me deixa voltar para a igreja, ajudar a igreja, estabelecer lá um ministério, ajudar a visão, ajudar aqueles que ficaram, porque havia sido uma ruptura na membresia. E Deus falou, não, você vai para Macapá. E eu falei, não acredito. E não gostei da resposta, e fomos para Macapá, e foi 1 ano que nós moramos lá, que eu tive muita dificuldade de me alegrar, de me animar. Mas Deus não é confusão. Sim, não é confusão, mas a Bíblia diz que Deus faz a ferida e também cura. Em Macapá, eu tive desilusões e frustrações ímpares. Não vale a pena. Mas Deus é Deus. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o Senhor da igreja, o cabeça. Ele não dorme. Ele nem cochila. E Ele sabe o porquê. E eu passei por isso. Fiquei com um problema sério. Até um tempo atrás, e lutando contra esse problema, mas a gente, quando olha para a palavra e percebe que a gente é um grão de areia no deserto, uma gota de água no oceano, pó de balança, a Bíblia chama a gente. E aí a gente coloca na cabeça o seguinte, Deus, o Senhor sabe o que está fazendo, eu não sei. O Senhor tem a primazia de todas as coisas. O Senhor dirige os nossos passos. O Senhor sabe que eu sou pecador, falho, limitado, meu coração é inclinado para o mal, mas eu me curvo na Tua presença. Eis-me aqui. E esse pensamento vai trazendo força e fé para você no dia a dia. A palavra diz que no mundo tereis aflições e tribulações, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente esquece, e se fala aí no evangelho triunfalista, que tudo vai dar certo, que você vai prosperar. E não estou dizendo que está errado, não. Isso pode acontecer e é bom que aconteça, dentro do plano de Deus. Amém? Então eu quero encerrar aqui dizendo para você, meu irmão, não sei como é que está a tua vida, não sei quais são as áreas da tua vida que você necessita do cuidado do Senhor. E não adianta as pessoas virem para a gente e falar, olha, Jesus é o Senhor, Jesus é a força da nossa salvação. Porque a coisa só funciona quando você prega para você. As pessoas falam para a gente, mas a ficha só cai quando você fala para você mesmo. Jesus é o Senhor da minha vida. Tudo posso naquele que me fortalece. Sei passar tanto escassez como fartura. Sei passar tanta necessidade como não ter necessidade de nada. Meu coração pertence ao Senhor. Há momentos que a gente vai precisar dizer, Senhor, batiza o meu coração. Muda os meus pensamentos. Metanoia. E as coisas vão mudar no tempo dele. Mas começa aqui dentro. Não sei como é que está a tua vida. Mas acredito que o que aconteceu comigo e essa mensagem possa também ajudar você a encontrar gozo, descanso, paz no Senhor. Amém? Quero orar mais uma vez e eu passo o microfone aqui. Pai querido, louvado seja o teu nome, porque através da sua palavra podemos descansar e confiar, ainda que nos falte a vontade, ainda que nos falte o ânimo, o Senhor é maior. A Bíblia diz que se o nosso coração nos acusa, o Senhor é maior que o nosso coração. Pai, obrigado, porque o Senhor tem sustentado essa igreja, assim como sustenta todo o universo, a terra, o mar e tudo que neles há. Obrigado, Senhor, conduza o teu povo nessa semana, segundo sua vontade, segundo o seu poder e o seu querer. Que cada um de nós possamos nos alimentar desse poderoso alimento espiritual que é a sua palavra. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.